Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a camada de transporte que está previsto dentro desse curso de redes de computadores, ok? Bom, esse material, esse conteúdo está bem discutido no livro do professor Kurose, né, Redes de Computadores e a Internet, e a gente recomenda fortemente que vocês leiam esse conteúdo para melhor consolidação do aprendizado. O conteúdo da camada de transporte é abordado no capítulo 3 do livro do Kurose. Aqui a gente vê algumas das metas desse capítulo, que é entender os principais serviços da camada de transporte. Entre eles, a gente vai discutir conceitos de multiplexação e demultiplexação, como a camada de transporte pode fazer a transferência confiável de dados, controle de fluxo, controle de congestionamento e aprender um pouquinho mais sobre os protocolos da camada de transporte, que são o UDP, que provê um transporte não orientado a conexões, né, e sem garantias, e o TCP, que já implementa uma transferência confiável de dados e é um protocolo orientado a conexões. Além disso, a gente vai estudar um pouquinho do controle de congestionamento que é feito pelo TCP. Essa é uma visão geral, né, das principais seções do capítulo 3 do livro do Kurose, e a gente vai dar início aos serviços da camada de transporte. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre os serviços e os protocolos da camada de transporte, né? Vale relembrar que a camada de transporte é implementada apenas nos hosts das redes. A gente já discutiu isso em aulas anteriores, que a rede, né, e a gente olhando para a internet para estudar esses conceitos, a gente pode subdividir a rede em hosts e roteadores. Essa figura, né, à direita, ilustra exatamente exemplos de hosts aqui, onde você tem a implementação das 5 camadas da arquitetura TCP/IP, entre elas a camada de transporte. Já os roteadores, que são dispositivos de núcleo, eles implementam só as 3 primeiras camadas, física, enlace e rede. Percebam que a camada de transporte não é implementada nos roteadores. Tá? Então, dessa forma, a gente pode dizer que a camada de transporte ela oferece um serviço lógico fim a fim. E essa camada ela vai fornecer uma comunicação lógica entre os processos que estão rodando, né, materializando, vamos dizer assim, as aplicações e rodando nos hospedeiros. Então a gente tem um processo, por exemplo, nesse host, aqui no canto superior da tela, que está se comunicando com outro processo que está em outro ponto da rede, né? São 2 hosts distantes um do outro, e a camada de transporte provê esse canal de comunicação lógico, fim a fim, aonde através desse canal os processos que rodam a nível de camada de aplicação vão enviar suas mensagens. Então a gente pode dizer que a camada de transporte presta um serviço para a camada de aplicação, transportando dentro dos seus segmentos as mensagens da camada de aplicação. Tá? Então, como o Kurose faz para cada uma das camadas, a gente visualiza o segmento como a unidade de transporte da própria camada de transporte. Tá certo? Então, as mensagens da camada de aplicação vão ser repassadas para a camada de transporte, encapsulada dentro de segmentos que vão ser transmitidos através da camada de transporte de um lado da rede para o outro lado, né, do host de origem para o host de destino. Ok? E a gente vai discutir ao longo dessa aula, né, e das próximas aulas, diferentes protocolos que estão presentes na camada de transporte da internet, que são o TCP e o UDP. Bom, nesse slide a gente tenta fazer uma analogia do que seria a camada de transporte. Né? Então imagina, por exemplo, essas duas
residências ou 2 condomínios, né? A gente tem um à esquerda e outro à direita. E crianças habitam esses 2 diferentes condomínios. De tal forma que alguma criança do condomínio da esquerda vai mandar uma encomenda, um presente, para uma outra criança do condomínio da direita. Então, essa criança, ela passa essa encomenda para alguém que vai levar para os correios vão fazer a entrega no condomínio e, de certa forma, o correio não entrega em uma casa específica de um condomínio fechado, concorda comigo? O correio só vai até a portaria desse condomínio fechado. Vai haver um serviço interno dentro do condomínio que vai pegar essa encomenda que chega na portaria, o correio só entrega até a portaria, então o próprio condomínio vai ter um serviço interno que vai pegar essa encomenda da portaria e deixar na casa do morador, nesse caso da criança específica desse condomínio fechado. Tá? Então a gente vai discutir alguns conceitos desse tipo de serviço que a gente chama de multiplexação e demultiplexação na camada de transporte. É importante atentar que nesse processo de comunicação visualizem 2 hosts. Os hosts podem ter vários processos em execução simultaneamente. Né? No host de origem pode estar executando 5 processos e no host de destino executando 4 processos, né? Respeitando os números aí que a gente vê no slide. Veja, quando o host de origem envia segmentos para o host de destino, é importante saber para qual processo, qual dos 4 processos, aqueles segmentos precisam ser entregues. Então, existe todo um processo para fazer essa identificação de qual processo de destino deve ser entregue os segmentos no host de destino, que é exatamente o que está ilustrando aqui. Ó. Né? A gente tem uma encomenda que chega no condomínio à direita, essa encomenda tem que ser entregue para uma das crianças. Então tem que ter uma forma de identificar e diferenciar essas crianças. Perfeito? É importante destacar que esse serviço de diferenciação para qual destino, né, para qual criança de destino, já dentro do mesmo condomínio, que na nossa analogia seria para qual processo dentro do mesmo host, é feito no próprio host. Tá? Então o Kurose ele apresenta essa analogia, né, citando transporte de postal entre crianças da costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos. Né? Cita até alguns personagens na historinha que ele cria, que é mais ou menos essa ilustração que eu estou mostrando para vocês, que seria Anna e Bill, que seriam esses responsáveis por fazer essa intermediação. Tá? Bom, então, essa ilustração que a gente mostrou anteriormente, né, motivada pela discussão do livro do Kurose, é exatamente a relação que existe entre a camada de transporte e a camada de rede. Vale lembrar que a camada de transporte oferece um serviço, uma comunicação lógica entre processos, e a camada de rede, uma comunicação lógica entre hosts. Tá? E que isso a gente pode visualizar esse processo de baixo para cima, né, da camada física em direção à camada de aplicação. Significa dizer que em nível de camada de rede vai chegar uma informação no host. Tá? Então, pensando já no lado do destino, as informações chegam na camada de rede, considerando que a camada de rede viabiliza uma comunicação lógica entre hosts. É possível entender que, usando os endereços identificadores da camada de rede, que a gente vai estudar mais à frente, é possível encaminhar um pacote, né? A gente já pode adiantar isso, um pacote IP, todo mundo já ouviu falar do protocolo IP, a gente vai apresentar mais detalhes quando a gente estiver estudando camada de rede, mas esse pacote IP, ele chega no host de destino. De dentro do pacote IP, vai ser retirado segmentos da camada de transporte. Mas aí a gente tem aquela situação, o host de destino pode ter vários processos em execução ao mesmo tempo. Vai precisar de uma identificação a mais para diferenciar e saber para qual processo
desse conjunto de processos que estão rodando naquele instante no host destino, o segmento deve ser entregue. Tá? Então, nessa nossa analogia, né, a gente tem as crianças enviando cartas umas para as outras, ou presentes, como a gente queira pensar. Os processos seriam as crianças. As mensagens, né, da camada de aplicação seriam as cartas nos envelopes. Os hospedeiros seriam as casas, ok? Ou o condomínio. E a gente teria um protocolo de transporte que seria o serviço feito por aquelas crianças, né, que estão recebendo as encomendas, os presentes ou as cartas do serviço postal que a gente ilustrou como sendo um serviço dos Correios. Tá? Então, o X da questão aqui é como é que é feito esse processo ao receber uma informação que chega da camada de rede. Lembre-se que no host de destino ele implementa as 5 camadas. Então, chegam bits, né, no host de destino. Esses bits são decodificados em quadros da camada de enlace. De dentro do quadro da camada de enlace é retirado o pacote da camada de rede. E aí, em nível de camada de rede, a gente tem a comunicação lógica entre hosts. De dentro desse pacote vai sair um segmento que precisa ser entregue para algum processo. Aí vem a discussão e esse ponto que é exatamente como é feito essa identificação de qual processo deve receber o segmento. A isso a gente chama de processo ou serviço de multiplexação e demultiplexação da camada de transporte. E é um serviço que é feito tanto pelo protocolo TCP como pelo protocolo UDP. Bom, então, protocolos da camada de transporte da internet. A gente tem 2 serviços, como foi ventilado mais no início dessa aula, né? O serviço, ou melhor, 2 protocolos, o TCP, que implementa uma entrega confiável de dados. Esses dados chegam de forma ordenada, né? O protocolo TCP implementa controle de congestionamento, ok? Implementa também controle de fluxo e ele é orientado à conexão, o que significa dizer que antes de qualquer coisa é necessário o estabelecimento dessa conexão, certo? Lembrando que é uma conexão lógica, tá? Já o UDP, ele não provê um serviço de entrega confiável de dados e também não é ordenado. O UDP é um protocolo bem mais simples, tá? E também não tem garantias, né? Daí dizer que ele não tem frescuras, vamos dizer assim. Ele não acrescenta muita coisa em relação ao protocolo IP que roda na camada de baixo, tá? Insisto, não tem garantias com relação a atraso e não tem garantias de largura de banda mínima. Notem que nenhum desses serviços, garantia com relação a atraso, garantia com relação à largura de banda, esses são serviços que a arquitetura da internet não consegue garantir, não provê esse serviço. Não fazer confusão. A entrega confiável de dados do TCP é simplesmente a implementação de mecanismos para saber se o que foi enviado chegou ao destino. Caso não tenha chegado, ele reenvia. Mas isso não pode ser traduzido em garantir largura de banda ou ter garantias com relação a atraso mínimo ou máximo. Certo? É importante deixar isso claro. Não confundir entrega confiável de dados com garantia de atraso máximo ou garantia de largura de banda. São coisas diferentes. Tá? A arquitetura de rede da internet não provê garantias com relação a atraso ou a largura de banda. Né? Ok? Então, vamos pontuar alguns conceitos, né, terminologias para a gente entender esse processo de multiplexação e demultiplexação. Tá? Aqui a gente tem, numa figurinha abaixo, a visualização de 3 hosts, né? Primeiro, segundo e o terceiro host. Tá? Observe que a gente tem um processo P3 rodando no primeiro host, 2 processos que estão rodando simultaneamente no segundo host, processo P1 e processo P2,
e a gente tem um processo P4 rodando no terceiro host. Tá? Então, o que é a demultiplexação? É a entrega de segmentos recebidos ao socket correto no destino. Então, vamos entender o que é socket. Socket pode ser visto como uma interface, né? Observe aqui nessa ilustração, essa interface bem aqui de P3. A gente pode entender isso como um socket. Então, através dessa interface, perceba que existe um canal lógico que liga P3 com P1, tá vendo? Então, vamos considerar, de forma simplista, para facilitar o entendimento, como se isso fosse um tubo. Então, existe nesse tubo que interconecta os processos P1 e P3. Nesse tubo tem um orifício aqui, que chega em P3, e um outro orifício que está ligado a P1. Significa que o que for colocado dentro desse orifício aqui em P1 vai viajar e chegar do outro lado em P3 e vice-versa. Então, o socket é essa interface que vai interconectar, vai ligar dois processos distintos e vai fazer uma intermediação com a camada de rede. Então, é uma intermediação que existe recebendo informações, a camada de transporte recebendo informação e levando para o outro lado da camada, alcançando, obviamente, o processo de destino. Tá? A multiplexação, como a gente está ilustrando aqui, ó, reúne dados de diferentes sockets, envelopa os dados com cabeçalho, para que no destino esses dados sejam utilizados para entregar os segmentos para os respectivos processos. Certo? Então, para que seja possível entregar um segmento para o processo correto, veja, por exemplo, aqui nesse host intermediário, tem dois processos, P1 e P2. O que é que poderia ser isso? Vamos imaginar que você está no seu computador e que seu computador é esse host intermediário aí, esse host do meio, e você tem aberto no seu computador duas aplicações. Um navegador, por exemplo, navegador web, e uma outra aplicação qualquer. Sei lá, o que é que pode ser? Pode até ser duas aplicações web em browsers diferentes. Vamos imaginar assim, por enquanto. Você tem uma aplicação rodando no Chrome, um browser Chrome, e uma outra aplicação rodando em outro browser. Então você tem dois processos simultaneamente. Se você faz uma consulta, né, no primeiro browser, no Chrome, para acessar o site da Universidade Federal do Piauí, aquilo vai gerar todo um processo de comunicação que vai alcançar, por exemplo, né, vamos imaginar que isso esteja associado a esse processo P1. Vai ter todo um processo de solicitação de página web que está no servidor da UFPI, certo? Beleza. Envolvendo aí protocolos da camada de aplicação, HTTP, que seja, certo? Então, esse pedido vai chegar no servidor e ele vai mandar de volta a página para ser carregada no seu browser. Note que essas informações chegam exatamente para o processo P1. Elas não são entregues para o processo P2. Isso é feito porque existe uma forma de diferenciar, de informar que aquilo foi um pedido e tem que ser entregue ao processo P1 e não ao processo P2. Né? É o que a gente vem discutindo aqui como sendo a demultiplexação no receptor. De toda forma, para que isso seja possível, são usados campos de controle adicionais que vão estar presentes dentro do cabeçalho dos protocolos da camada de transporte, como a gente vai ver à frente. Ok? Bom, então, conforme foi dito no slide anterior, serão adicionados identificadores, campos especiais para realizar esse processo de multiplexação e demultiplexação, certo? Então, esses campos especiais, a gente pode até visualizá-los nessa figurinha à direita aqui, ó, vai ter um campo que a gente chama de porta, certo?
vai ter um número para a porta do remetente e um número para a porta do destinatário ou do receptor, certo? Esses campos, eles têm cada um 16 bits e essas informações é que serão usadas para diferenciar qual processo deve ser entregue as informações no host de destino. Okay? Isso é um processo que é realizado envolvendo tanto a origem como o destino. Tá? Então, observe, os computadores vão receber, né, os hosts vão receber os datagramas, os pacotes IPs. Cada datagrama vai ter um endereço IP de origem ou de destino. Isso a gente vai discutir com mais detalhes em camada de rede, mas eu já adianto para vocês, e vocês certamente já ouviram falar do endereço IP. O endereço IP é o endereço que identifica e diferencia um host na internet, certo? Mas note que, usando apenas o endereço IP, a gente não consegue diferenciar qual processo é o processo de destino. Esse endereço só consegue diferenciar os hosts entre si. Né? É como no exemplo das criancinhas lá do condomínio, que a gente falou mais no início da aula. A camada de rede seria, em analogia, o serviço dos correios, que só entrega a encomenda na portaria, né, do condomínio. Então, do mesmo jeito, a camada de rede só entrega o pacote para um host. Como é que vai ser feita a entrega para o processo destino, considerando que o host de destino tem mais de um processo, certo? Então, cada datagrama transporta um segmento da camada de transporte e esse segmento vai conter, como a gente vem mencionando, campos especiais que a gente chama de porta, porta de origem, porta de destino, e esses números vão ser utilizados para fazer essa diferenciação. Ok? O hospedeiro, né, o host, ele vai interpretar, vai fazer a diferenciação, né, multiplexação ou demultiplexação, usando exatamente essas combinações de endereço IP e número de porta, para saber para qual socket entregar aquela informação que acabou de chegar, certo? Existe uma diferença, né, entre a multiplexação e a demultiplexação que é feita entre o protocolo UDP e o protocolo TCP. O processo de multiplexação e demultiplexação é ligeiramente diferente. Então a gente precisa estudar, né, analisar, entender essas duas realidades diferentes. Então vamos primeiro falar aqui como é que acontece a demultiplexação não orientada à conexão, que seria no caso do UDP. Né? Então, primeiro vai ser criado um socket e a ele vai ser associado um número de porta. Observem aqui, ó, uma ilustração, né? Um exemplo de criação de um novo socket, está vendo? Né? Está escrito aqui em Java, mas poderia ser em qualquer linguagem. Aí é só a questão de você descobrir qual é a API que você cria um novo socket. Perfeito? E aqui a gente tem um segundo exemplo, né? um segundo socket que foi criado usando outro número de porta. Note que se a gente usa esse número de porta para fazer a diferenciação, certamente o sistema operacional não vai permitir que sejam criados vários sockets com o mesmo número de porta. Tá? Ok? Então, para o UDP, o socket UDP, ele vai ter um identificador composto, que é o endereço IP de destino e o número de porta de destino. A composição desses dois números vai criar uma chave que vai diferenciar tudo aquilo que chega. Lembra que a gente está falando de demultiplexação, né? Chegou um segmento num host. Esse segmento é do protocolo UDP, então ele vai pegar o endereço IP de destino mais o endereço da porta de destino e vai buscar o socket identificado por essa dupla, né, essa tupla. Perfeito? Quando o hospedeiro recebe um segmento DP, ele vai verificar o número da porta de destino do segmento e encaminhar o segmento DP para o socket associado com aquela porta. Note que o endereço IP de destino já vai ser usado para que o
o pacote IP chega em um host de destino. E uma vez chegando no host de destino, ele utiliza o número da porta de destino para fazer a diferenciação de para qual processo de destino vai ser entregue o segmento DP. Então, datagramas IPs com diferentes endereços IP, origem e ou número porta de origem podem ser encaminhados para o mesmo socket. Certo? Importante entender isso. Então vamos tentar fazer uma ilustração aqui. Ó. Observe, aqui a gente tem um servidor, né, que está rodando um processo. Obviamente, na programação, né, desse processo foi criado um socket que vai ficar aguardando a chegada de um segmento UDP. Perfeito? Esse socket foi criado na porta 46.428. Tá? 46.428. E ele tem o endereço IP dele. Perfeito? Aqui é só para a gente entender, né, o que seria o processo, essa elipse em verde, e aqui uma representaçãozinha, um quadrado azul, tentando fazer alusão à interface do socket, que está associado a esse número de porta. Perfeito? Então, aqui ó, a gente tem o mesmo cenário, só que além da visão do servidor, a gente está observando um cliente, certo? Então, um cliente na hora que vai enviar um segmento para esse servidor, ele vai ter que usar obrigatoriamente aquele número de porta do servidor. Esse número de porta vai ser colocado no campo porta de destino. Ok? E a porta de origem, ao criar um segmento, o cliente vai ter que solicitar para o sistema operacional um número de porta disponível. Vale lembrar que os serviços, usualmente, as portas até 1024 são reservadas para serviços bem conhecidos, né? Por exemplo, a porta usada para web, é sabida que essa porta é 80, ok? Por que essa porta é padronizada, né? É recomendado assim como porta 80? É exatamente para que essas aplicações bem conhecidas, web, FTP, uma série de outras aplicações, o número da porta já seja escrito no próprio código. O usuário não precisa dizer que é a porta 80. O próprio browser já tem escrito nele, né, na sua programação, que para contactar um serviço web ele vai usar a porta 80. Então isso é bem definido, certo? Isso é padronizado, vamos dizer assim, né? Dizer padronizado talvez seja um pouco de exagero, mas isso já é bem conhecido. Ok? Então, na hora que o cliente ele vai mandar um segmento UDP para esse servidor, ele precisa previamente saber qual vai ser a porta de destino que o servidor vai estar escutando. Precisa saber. Já no serviço web, como a porta o serviço é um serviço bem conhecido e é, como eu disse, padronizado em cima da porta 80, não existe essa necessidade de descobrir isso. Mas qualquer outro serviço que não seja bem conhecido, que usualmente vai trabalhar com portas acima de 1024, o cliente tem que saber qual é a porta de destino. Acredito eu que vocês já usaram alguma coisa, já escreveram no browser, por exemplo, 2.8080. Aquilo ali é o número da porta que você está querendo alcançar no destino, certo? Ok? Então, o segmento vai ter, como a gente viu na ilustração anterior, além de outras informações, né, o segmento vai ter uma porta de origem, cujo número é 19.157, neste nosso exemplo aqui, e uma porta de destino 46.428. Ok? Quando esse segmento chega, né, na camada de transporte do destino para fazer a demultiplexação,
o sistema operacional já está sabendo que aquele endereço de porta de destino 46.428 vai ser entregue para este socket aqui. Então, o segmento vai ser entregue para o processo identificado através da porta de destino. Certo? Na hora que o servidor for responder qualquer coisa, ó, vai se inverter, né? Ele vai responder colocando a porta 19.157 como destino, para que a mensagem na resposta seja enviada para o socket correspondente, criando aquilo que a gente mencionou, né? A conexão lógica. Na verdade, não é conexão, porque o UDP não é orientado à conexão, mas uma comunicação lógica efetiva ligando esses dois processos. Tudo isso em cima de um serviço que não é orientado à conexão, que é o serviço do UDP. Ok? Bom, aí como eu disse anteriormente, né? Numa resposta, veja que agora o sentido é outro. Imagina que o cliente enviou alguma coisa via UDP para o servidor, solicitando algo, senão não seria um servidor, né? E o servidor agora está respondendo, né? Observa o sentido inverso. O que é que está acontecendo? Ele inverteu. Agora, a porta de origem vai ser o que era anteriormente a porta de destino, e a porta de destino vai ser a porta de origem. Da mesma forma, para que quando esse segmento chegue no host de destino, que agora é o cliente, o sistema operacional possa entregar essa informação para o socket correto. Ok? Aqui a gente visualiza já um cenário onde o servidor é esse central aqui, né? Cujo está sendo definido um IPC, né? O endereço da camada de rede é C, e ele está se comunicando com outros dois hosts, o A e o B. Perfeito? Então, note que o processo P3 está recebendo informação tanto de P1 como de P2. Da mesma forma como ele está mandando informação para P1 e para P2. Certo? Então, como o processo P3 está usando o serviço do protocolo UDP e ele só é baseado em endereço IP de destino e porta de destino, certo? P1, aqui nessa ilustração, está enviando porta de destino 6.428. Observe que a porta de destino é a mesma de P3, tá? E o P2 também está enviando na mesma porta de destino, 6.428, tá? Significa dizer que nesse caso a gente tem processos diferentes enviando informações para o mesmo socket, né? O que vai definir o destino P3 aqui, ou melhor, que P3 vai receber alguma coisa, vai ser o seguinte identificador, lembra? Endereço IP de destino é o C. A porta de destino é 6.428. Então, o que for para destino C, porta destino 6.428, vai ser entregue para esse processo que está associado a esse socket, né? Ok? Vale destacar que esses segmentos enviados pelos processos P1 e P2 só vão chegar em P3 se o endereço IP de destino for o C, ok? Então, o endereço IP de destino é usado em nível de camada de rede, o pacote chega ao host identificado por C, e depois vão ser analisados os endereços de porta de destino. Tudo aquilo que for porta de destino 6.428, que já chegou em C, então vai ser entregue para P3. Tá? Agora, a demultiplexação
do serviço orientado à conexão, que é o processo feito pelo protocolo TCP, já é diferente. Observem que o socket TCP ele vai criar um identificador que vai ser a junção de 4 informações, né, desta quádrupla aqui, certo? IP de origem, número de porta de origem, IP destino e número de porta de destino. Então, o que vai identificar o socket são esses 4 campos aqui. Essas 4 informações juntas vão identificar o socket de destino. O receptor, portanto, ele vai usar esses 4 valores para saber direcionar o segmento TCP para o socket apropriado, né? Significa que o servidor pode dar suporte a muitos sockets TCP simultâneos. Cada socket é identificado pela sua própria quádrupla e os servidores web eles têm sockets diferentes para cada conexão cliente, ok? Aí vale lembrar a questão lá do HTTP não persistente, obviamente ele vai ter sockets diferentes para cada pedido, né? Essa é uma opção de de funcionamento do protocolo HTTP, da camada de aplicação, que ele pode ser persistente ou não persistente, né? No não persistente, ele tem que abrir uma nova conexão a cada envio de objeto, certo? Significa dizer que se o HTTP for não persistente, ele vai ter que estar trabalhando com diferentes conexões, o que significa diferentes sockets, ok? Aqui a gente visualiza o processo de estabelecimento de conexão para a criação do socket que vai atender ao funcionamento daquela conexão que foi criada, tá? Então, vamos visualizar o seguinte. Imagina só um cliente que ele vai solicitar um estabelecimento de conexão TCP com o servidor. Observem aqui, é muito importante chamar a atenção, que a gente tem 2 sockets, certo? Ó, um socket que vai ser utilizado para receber pedidos de estabelecimento de conexão e ao receber esse pedido e ao criar uma conexão, ele cria um novo socket que vai ficar atendendo a todos os pedidos que viajarem dentro dessa conexão lógica aqui, ó, certo? É importante chamar a atenção que no pedido de estabelecimento de conexão, o cliente, ele, ao criar o segmento que vai solicitar o estabelecimento de conexão, ele vai... esse é um segmento especial, a gente vai discutir isso mais à frente, mas vai ter um bit setado como 1, o bit que representa o pedido de estabelecer uma conexão, certo? Que é o que está mostrando aqui nessa primeira setinha. Então, chega esse bit no socket que tem... Perdão, o bit não. Chega o pacote, né, o segmento, pedindo abertura de conexão, o que significa dizer que ele vai ter o bit 1 para pedido de estabelecimento de conexão, e o servidor vai criar um socket e vai associar esse socket àquelas 4 informações que a gente citou há pouco. IP de origem do cliente que solicitou a conexão, porta de origem utilizada pelo processo do cliente, IP de destino, que é o IP do servidor, e a porta do servidor, né? Tá certo? Então, depois esse socket é criado exatamente tendo como identificador esses 4 elementos: IP de origem e destino e porta de origem e destino. Certo? Esse servidor, por exemplo, um servidor web, cada conexão TCP pode possuir um socket independente, ok? E o socket pode ser gerado por um novo processo ou por uma nova thread. A gente vai ver uma ilustração mais à frente, ok? Então, assim, importante destacar: existe um socket que recebe o pedido de conexão TCP e ele cria um socket para cada conexão diferente. Observe que cada conexão diferente vai ter
um IP do cliente diferente e uma porta de origem do cliente diferente, certo? Vamos analisar esse exemplo aqui, ó. Observe, servidor com 3 processos, P4, P5 e P6, e 2 clientes. O cliente A com um processo só P1 e o cliente B com 2 processos, P2 e P3, tá? O endereço IP do servidor é C, certo? Endereço IP A, endereço IP C, endereço IP B, ok? Notem que aqui a gente vai ter sempre o mesmo endereço IP, que é C, né? E sempre o mesmo número de porta. Se a gente for pensar que isso aqui é uma aplicação web, a porta aqui vai ser sempre 80, certo? Então vamos visualizar, por exemplo, como é que vai ser feita a diferenciação, né, de um segmento de P1 aqui, ó. No processo de estabelecimento de conexão, quando chega o segmento, né, especial de pedido de estabelecimento, o destino, o IP de destino vai ser C e a porta de destino vai ser 80, porque é web. Só que o endereço IP vai ser A, né, o endereço de origem, e a porta de origem vai ser essa aqui, ó, 9157. Note que se o host for criar outro processo, o sistema operacional não vai permitir que ele use uma porta que já está em uso. Então, se fosse criado um novo processo aqui no host A, não mais poderia ser usado a porta 9157. Provavelmente, quem sabe, seria utilizada a porta 9158. Dessa forma, todo segmento que chega no servidor C, que tiver origem, porta de origem 9157, porta de destino 80, endereço de origem A e endereço de destino C, vai ter que ser entregue obrigatoriamente para esse socket, que está associado a P4. Perfeito? Vamos observar agora, ó, um segmento que vai ser enviado pelo processo P2 aqui de outro cliente, né, de outro host, o host B. Notem que o endereço de destino é o mesmo, né, C, e a porta de destino é 80. Então, até então, porta de destino e IP de destino são os mesmos que estão aqui, os mesmos que foram utilizados por A. Qual vai ser a diferença? Que a porta de origem poderia até ser a mesma aqui, nesse caso, né? Coincidentemente, P2 poderia usar a mesma porta de origem de P1, uma vez que estão em hosts diferentes, mas certamente o endereço IP de origem vai ser diferente, que é B. Então, qualquer segmento que chegue para o servidor contendo essas 4 informações, seguindo rigorosamente esses valores, vão ser entregues ao processo 6. Ok? E aí aqui a gente ainda tem um cenário que seria um outro processo dentro do próprio cliente B. O que é que a gente imagina? Ó, certamente o endereço IP de origem vai ser o mesmo, né? Que é B. Mas o sistema operacional não vai deixar 2 processos rodando com a mesma porta de origem. Observe que o processo P3 tem como porta de origem 9157, que coincide inclusive, ó, com a mesma porta de origem de P1. Mas o endereço IP de origem vai ser diferente. Então, dessa forma, trabalhando com esses 4 elementos, par de porta, origem e destino, e par de endereço IP, origem e destino, é possível fazer a diferenciação de cada uma das conexões, sejam de hosts diferentes ou de processos diferentes no mesmo host. Ok?
Bom, aqui a gente tem uma visualização ligeiramente diferente, né? Observe que no servidor C a gente não tem mais 3 processos, cada um com um socket. A gente tem um processo que está trabalhando com 3 sockets, tá? Então aqui nesse caso a gente tem o conceito de threads, né? Uma forma bem simples, né? O próprio Kurose usa esse termo. A thread poderia ser visto como um processo leve, vamos dizer assim, tá? Então cada socket vai ser associado a uma thread desse processo. Isso vai conseguir entregar um pouco mais de desempenho, né, ao serviço. Essa discussão não é o foco aqui, mas sim para deixar registrado que a gente tem situações onde um único processo opera com mais de uma thread e cada thread está associada a um socket. De toda forma, o processo de demultiplexação vai seguir a mesma regra que a gente citou há pouco, certo? Porque cada thread vai estar ligada a um socket, sendo possível fazer a diferenciação de quais conexões vão estar relacionadas a cada thread. Ok? A gente poderia ilustrar aí, nesse contexto, várias abas de um mesmo browser. Né? Imagina que você está com o Chrome aberto e normalmente todo mundo trabalha com mais de uma aba. Cada aba pode ser vista como uma subthread dessa aí, certo? E tem que ser feita a demultiplexação para a aba correta. Não faz sentido você estar acessando o SIGA A na aba 1 e as informações que devem ser apresentadas na aba 1 serem apresentadas na aba 2 do Chrome, que deveria mostrar e-mail, por exemplo. Né? Só para pontuar isso aí. Ok? Bom, então com isso a gente conclui essa discussão inicial, né, prevista nas 2 primeiras sessões, né, do livro do Kurose da camada de transporte. Ok?